Na minha infância, eu cresci ouvindo falar que todo homem trai. Inclusive, presenciei no meu círculo familiar essa experiência. E essa crença tomou conta de mim ao longo da minha vida e dos meus relacionamentos. Porque influenciou a forma como eu enxerguei a vida, influenciou as escolhas dos meus parceiros e até como eu interpretava o comportamento deles, que na maioria das vezes espelharam minhas crenças. Reforçaram o que eu acreditava ser a única realidade. O que eu aprendi a viver insegurança, a sentir ciúmes excessivo de tudo, a querer controlar a relação, a não confiar em nenhum parceiro, ou melhor, desconfiar de tudo que eles faziam. E acabei atraindo homens imaturos que não reconheciam essa minha fragilidade e realidade interna. Isso trouxe muito sofrimento, muitas idas e vindas e frustração. Você se identificou de alguma forma com esse relato? Pois bem, hoje quero conversar sobre algo que muitas vezes passa despercebido, muitas vezes inconsciente. Você já parou para pensar que talvez não sejam apenas as suas experiências amorosas que influenciam seus relacionamentos? Que não é o seu dedo podre? Que você pode ter aprendido e sofrido uma forte influência familiar? Existe uma herança invisível, legados familiares e ancestrais que influenciam em suas escolhas atuais. São exemplos de vida, são frases, crenças, modelos de amor, da linguagem de amor, que ouvimos durante a infância, que experienciamos com a história dos nossos pais, avós, bisavós, e que sem perceber carregamos para a nossa vida adulta. Não significa que elas determinem o seu destino, mas podem sim influenciar inconscientemente a forma como você ama, confia, escolhe e interpreta os seus relacionamentos. Hoje vamos refletir sobre algumas dessas mensagens, dessas frases que ouvimos ao longo da nossa construção e como podemos nos reconhecer e nos libertar delas. Reprogramar. Mas antes, quero que você saiba que esse vídeo faz parte de uma saga que chamei de As Raízes do Relacionamento. São possíveis causas que podem influenciar diretamente em nossas escolhas e comportamentos nos relacionamentos amorosos. Na maioria das vezes, totalmente inconscientes. Iniciamos essa saga com um vídeo que falamos sobre a influência da ausência da mãe na composição dos relacionamentos amorosos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não assistiu. Depois, outro vídeo importante e que trouxe reflexões profundas foi sobre a influência da ausência do pai. Hoje vamos falar sobre as crenças familiares, reconhecer frases
que ouvimos na infância e que moldaram nossas crenças e convicções do que é a realidade, ou da construção que fizemos sobre a realidade. Na sequência dessa saga das raízes do relacionamento, vamos falar um pouco sobre a criança interior. O que é esse termo que a gente ouve muito por aí? Vamos aprender a compreender essa influência na nossa vida, o que é uma criança ferida, o que isso impacta em nossas relações amorosas da vida adulta. E finalizar essa saga com o tema das feridas da infância, para reconhecer e iniciar um processo de cura ou pelo menos de conscientização, para trabalharmos como observadores da nossa própria construção e poder identificar o que conseguimos refletir, reprogramar, transformar e curar. Um tema por semana para trabalharmos bastante nas práticas terapêuticas e refletirmos sobre essa nova construção. Eu vou deixar os links de todos os vídeos dessa saga e também o link da playlist da série Relacionamentos na Prática para você maratonar. Aproveite, porque é uma bomba energética de expansão da consciência para os relacionamentos. Muita gente cobra por isso e você tem essa expansão aqui, nessa série. Nossas escolhas só se tornam conscientes quando temos a capacidade de reconhecer essas raízes do relacionamento em nós e transformar a nossa história daqui para frente. Promover novas construções. O tema de hoje traz para a consciência questões profundas que influenciam diretamente em nossa forma de amar. Vamos falar sobre algumas frases que muitos de nós ouvimos durante a infância e que moldaram nossas convicções sobre relacionamentos amorosos? Eu quero te fazer uma pergunta antes. Será que alguém ensinou você a amar? Pense comigo. Na escola, nós aprendemos matemática, português, história. Aprendemos tantas coisas importantes para a vida, mas quase ninguém nos ensina a construir relacionamentos saudáveis. Quase ninguém nos ensina a reconhecer nossos sentimentos, nossas referências, a estabelecer limites, a conversar sobre nossas emoções, a pôr para fora, falar sobre o que você está sentindo, falar sobre o que você quer viver, a resolver conflitos com respeito, a amar sem nos abandonar, a reconhecer comportamentos alheios para se blindar de relações destrutivas. E quando não aprendemos por meio do conhecimento, aprendemos pelos exemplos, observando nossos pais, nossos avós, nossa família. Aprendemos pela dor das escolhas inconscientes. Foi ali, dentro de casa, que muitos de nós construímos a primeira ideia do que era um relacionamento. Talvez você tenha crescido vendo demonstrações de carinho, ou talvez
tenha crescido vendo brigas constantes, silêncios, distanciamento, críticas, traições, falta de diálogo, brigas ou até mesmo ausência de afeto. E é importante compreender uma coisa: na maioria das vezes, nossos pais fizeram o melhor que conseguiam com os recursos emocionais que tinham, principalmente as gerações mais antigas. Naquela época, quase não se falava sobre relacionamentos, não se falava sobre inteligência emocional, sobre comunicação não violenta. Não se falava sobre relacionamentos destrutivos, essa diferenciação do que é tóxico, abusivo, kármico, narcisistas, psicopatas. Nem sabíamos o que eram esses termos. Não se falava sobre terapia, sobre traumas da infância. Não se falava sobre poder pessoal, autoestima, amor próprio. Nossos pais também aprenderam sobre o amor observando seus próprios pais. E quanto mais voltamos na ancestralidade, menos foi ensinado. E o que eles fizeram? Muitas vezes, apenas repetiram aquilo que conheceram. Muito pouco, ou quase nada. Por isso, esse vídeo não é um convite para procurar culpados. É um convite para ampliar a consciência. Porque aquilo que não aprendemos na infância, podemos sim aprender na vida adulta. É mais desafiador? Talvez. Não vou mentir para você. Mas é possível diante de tantas oportunidades de novos aprendizados. E isso muda completamente a forma como nos relacionamos. Relacionamentos saudáveis também se aprendem. Amor consciente também se aprende. Respeito, autoconhecimento. Tudo isso você pode se permitir aprender. E talvez uma das maiores demonstrações de amor por nós mesmos seja decidir interromper ciclos que já não fazem mais sentido para a nossa vida, que já não nos fazem mais feliz. Parece óbvio, mas acredite, não é. É muito comum nas melhores famílias. Diante dessa introdução, eu quero agora compartilhar algumas frases que foram muito faladas repetidamente ao longo de uma construção inteira pelos nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Frases que pareciam inofensivas, mas que são catastróficas para uma construção saudável em um relacionamento. E podem estar influenciando você agora, inconscientemente, sem que você perceba. Vamos a elas? A primeira, e que acionou muitos gatilhos emocionais meus, que foi a que eu coloquei no início do vídeo, porque eu me reconheci diante de todos os sintomas nos meus próprios relacionamentos, é a frase de que todo homem trai. Quem já não ouviu a mãe, a tia, a avó, as primas falar que todo homem trai? Essa frase é muito comum.
especialmente em famílias onde houve infidelidade, separações ou sofrimento com homens que traíram suas esposas. Quando uma criança cresce ouvindo isso repetidamente, ou pior, quando uma criança vive na própria família essa dinâmica da traição, que foi o meu caso, ela pode desenvolver a crença de que confiar é perigoso. E na vida adulta, isso pode aparecer como medo constante da traição e trazer insegurança para a relação, necessidade de controlar o parceiro, de querer saber onde ele está, com quem está, para onde vai, de forma meio que possessiva. Traz um ciúme excessivo das amizades, do que ele está fazendo. Dificuldade em acreditar quando recebe amor. Interpretação frequente de comportamentos neutros como sinais de infidelidade. Em alguns casos, essa desconfiança pode desgastar, inclusive, relações que poderiam ser saudáveis. Em outros, a pessoa pode acabar tolerando parceiros que realmente não respeitam seus limites, porque no fundo acredita que todos são assim e atrai essa energia, atrai parceiros que traem, que vão reforçar essa crença. O caminho de consciência para essa dinâmica é você sempre se perguntar: essa frase, essa crença que eu criei, pertence à minha história ou à história da minha família? Olhar para a história da sua família é importante, ajuda muito a expandir a consciência em relação a essa crença. Comece com o pai e mãe e depois avós paternos, avós maternos. Procure entender o tipo de relacionamento que eles viveram. Procure entender as experiências que eles viveram. Certamente você vai perceber, diante dessas histórias vividas, dessas experiências, e vai se reconhecer nessas construções. Outra frase, e essa é terrível, é que homem não chora. Quando um menino cresce ouvindo isso, pode aprender que demonstrar emoções é sinal de fraqueza. E aí, na vida adulta, isso pode resultar em dificuldade para falar sobre sentimentos, bloqueios emocionais, distanciamento afetivo, medo de demonstrar vulnerabilidade. E quando está associado à ausência da mãe ou à ausência do pai, agrava muito essa limitação. Eu falei sobre a influência da ausência do pai e da ausência da mãe para os relacionamentos amorosos. Tem 2 vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição. E o caminho de consciência é um exercício diário de exposição das emoções. É um processo terapêutico, porque envolve muitas questões internas. Na verdade, para todas as crenças que abordamos aqui. Trabalhar afirmações de que sentimentos não diminuem ninguém. Expressar emoções de forma saudável é um sinal de maturidade. Falar sobre o que sentimos abre espaço para vivermos as nossas próprias verdades internas. Exercitar a conversa e o diálogo franco é um caminho libertador.
e pode ajudar muito nas nossas construções, nos nossos relacionamentos amorosos. Outra frase é: mulher tem que aguentar tudo. Mulher é guerreira. Essa mensagem pode ensinar que amar significa suportar. E não é bem por aí. Na vida adulta, algumas mulheres podem permanecer em relações que já terminaram emocionalmente, normalizar o desrespeito, colocar sempre as necessidades do outro em primeiro lugar, sentir culpa quando pensam em dizer não. Mulher não tem que aguentar tudo. Mulher tem que ser sábia, mas tem limite e o limite ela que impõe. Cada indivíduo sabe onde o calo aperta, sabe seus limites, sabe o que é bom para si. Muitas das vezes a mulher não impõe limites porque não quer contrariar e acaba aceitando migalhas. E isso tem a ver com valores inegociáveis. O que é importante na vida para a mulher é uma reflexão profunda e pode começar por aí. O caminho de consciência é reconhecer quais são os seus limites e quais são os seus valores inegociáveis. Você não precisa aguentar tudo. Porque relacionamentos saudáveis não exigem que você se diminua para caber em lugares que não vão reforçar os seus valores prioritários. Reflita sobre isso. Mais uma frase que é: ciúme é prova de amor. Mais um gatilho. Como eu era muito ciumenta nas minhas relações amorosas, ninguém me aguentava. E não era para aguentar mesmo. Que bom que foi assim. Eu agradeço a todos os homens que passaram pela minha vida. Eu aprendi muito com cada um deles. E essa é a boa notícia, que hoje eu entendo tanta coisa. Hoje eu consegui colocar cada relação em sua prateleira. Isso me fez lembrar da 3ª temporada da série Uma Nova Mulher. É incrível, eu super recomendo, porque a personagem principal, a protagonista, Ada, ela só conseguiu viver um relacionamento saudável e do jeitinho que ela queria quando ela reconheceu todos os seus antigos relacionamentos e encontrou um lugar seguro no coração para cada um dos seus ex-parceiros. Quando ela conseguiu entender os desfechos e desejar para eles o que ela queria para si, parece óbvio, mas acredite, não é. É de uma evolução tamanha você aprender a desejar ao outro, por mais que ele tenha feito você sofrer, aquilo que você quer para você. Desejar alegrias, felicidade, prosperidade, abundância, lealdade e principalmente que ele viva um amor de verdade, um amor genuíno, um amor saudável, um amor que vale a pena. E eu consigo desejar isso para todos que passaram pela minha vida, mas nem sempre foi assim. É um processo. E a série mostra muito lindamente todas essas etapas, toda essa construção, porque
ela mostra os relacionamentos, as experiências, os fins de ciclos, como finalizam os relacionamentos. Eu falei da 3ª temporada, né? Mas assista as 3 temporadas, pode maratonar essa série. O nome é Uma Nova Mulher. Eu vou deixar o nome aqui na descrição. Eu não vou dar spoiler, mas é uma série que realmente encanta para quem quer reconhecer suas dinâmicas desafiadoras. Ela fala de traição, ela fala de relações tóxicas, relações abusivas, ela mostra cenários de narcisistas, tem como refletir muito sobre fins de ciclos, tem um pouco de cada coisa. Eu super recomendo. Mas voltando aqui para as frases de que o ciúme é prova de amor, quando essa ideia é romantizada, comportamentos controladores podem parecer demonstrações de carinho. E na prática, isso pode favorecer a dificuldade em reconhecer sinais de abuso, a confusão entre o que é intensidade e o que é amor. Eu tenho um livro, eu vou deixar o link aqui também, é um livro gratuito, é um mini livro, bem rapidinho de ler para você entender o que é apego e o que é amor. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O nome do livro é Isso é Apego ou Amor? Para poder diferenciar essa intensidade do amor real. Outra prática que pode favorecer é o controle excessivo da relação, as distorções da realidade. E para esse tipo de prática, o caminho de consciência é você mergulhar nas suas dinâmicas mais desafiadoras e procurar identificar de onde vem esse ciúme quando ele é descompensado. Porque o amor saudável protege a liberdade. Claro que de forma genuína, não fazendo pouco caso ou tanto faz, mas cuidando e fortalecendo o vínculo. Muitas vezes, o que é preciso trabalhar dentro da relação, quando a gente fala aqui de ciúme, é que pela pessoa ter um histórico familiar, ter crenças muito enraizadas, ela acaba atraindo uma pessoa que vai fazer realmente com que ela sinta ciúme, porque pode ser uma pessoa que também tem as suas questões para trabalhar. Normalmente ela vai atrair ali o que vai espelhar o ciúme. Então, uma pessoa que não tem compromisso com a relação, é uma pessoa que não tem profundidade, que não prioriza a relação, que nem sabe o que é um relacionamento saudável, que quer viver liberdade, que acha que não tem que dar satisfação mútua. Então, tem que entender um pouco sobre essa questão do ciúme, trabalhar isso dentro de si. Às vezes o ciúme, ele tem um fundamento, porque a pessoa acaba atraindo vínculos, atraindo pessoas que vão reforçar. Então, nada que é em excesso é bom. O ciúme excessivo não é bom, mas existe um equilíbrio ali, e é esse equilíbrio que a pessoa precisa compreender e ter um parceiro que vai trabalhar essas questões, essas limitações com você. O controle não é cuidado, mas vocês vão acabar se atraindo e um tem que ajudar o outro em suas feridas, em suas crenças, em seus traumas, para que vivam um relacionamento saudável. Outra frase é: ninguém fica com a mesma pessoa para sempre. Quem cresce ouvindo isso pode desenvolver a expectativa de que todo relacionamento vai acabar, de que todo relacionamento termina, e isso não é uma afirmativa.
Isso pode levar ao medo de criar vínculos mais profundos, à autossabotagem. Você vai sabotar o inconsciente quando a relação começa a dar certo. Pode levar à ansiedade constante diante de qualquer conflito que aconteça. E o caminho de consciência para isso é você revirar o passado da sua família para reconhecer esses padrões emocionais vividos ao longo das gerações, para reconhecer essas frases. O passado da sua família não precisa ser o roteiro da sua vida. Comece a refletir sobre isso. E sim, o amor é uma construção. Nós vamos trazer aqui vídeos falando sobre relacionamentos saudáveis. Sim, o amor pode ser para sempre. Quando as duas pessoas se entendem e reforçam esse amor diariamente, reforçam essa construção, esse alicerce. A gente vai falar sobre isso no vídeo de relacionamentos saudáveis. Outra frase é que amor é sacrifício. Quando essa ideia é levada ao extremo, algumas pessoas passam a acreditar que quanto mais sofrem, mais amam, ou que precisam se sacrificar em determinados aspectos e experiências porque é assim que é a vida. E não, ninguém precisa fazer nada que não queira, que não faz mais feliz, a não ser que tenha um propósito, um motivo, um valor intrínseco. Lembra que eu disse que tudo tem relação com o que você valoriza? Então, se questionar sobre o que eu valorizo na minha vida é uma boa reflexão, é um bom início para quem acha que amor é sacrifício. Porque na vida adulta, pessoas que escutaram muito que amor é sacrifício ou que viveram esse tipo de experiência dos pais se sacrificando para viver, elas tendem a ser dependentes emocionais, tendem a ter muita dificuldade para estabelecer limites, tendem a romantizar o sofrimento e achar que tem que tolerar tudo, inclusive traição, humilhação, injustiça, abusos, e ficam vivendo nesse looping, nesse ciclo repetitivo de padrões, de crenças que aprenderam na infância. E o caminho de consciência para essa crença é que relacionamentos exigem dedicação, sim, mas dedicação é diferente de você se anular. Ninguém precisa se anular para caber. Ser autêntica, ser verdadeira, perceber as parcerias, viver a sua essência, aquilo que você acredita. Eu poderia aqui ficar listando centenas de frases que aprendemos ao longo da nossa construção. Mas esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo é que você reconheça as frases que você ouviu, que você aprendeu e perceba se elas são verdades absolutas para a sua vida, para as suas relações, porque muitas dessas frases eram apenas formas de explicar a realidade que a sua família viveu um dia. E principalmente que hoje você pode escolher quais histórias continuará contando para si mesma. Escolher em quem você quer acreditar. Escolher a sua própria construção. Escolher você. O que eu quero a partir de agora? O que me faz feliz? E o caminho de cura
para essa nova realidade começa quando você as identifica e reconhece essas frases nas suas histórias de vida, nas suas construções. Quando você reconhece que constrói determinadas experiências porque quer honrar uma história ao invés de viver a sua verdade interior. Quando você diz que você quer viver seus valores, que você quer viver a sua verdade interior, que você quer amar quem você ama de verdade. Quando você diz que quer ser você somente. Então, questionar-se, refletir sobre tudo isso que você ouviu é um bom começo para reprogramar essas frases, essas crenças dentro de você. Comece a se perguntar: essa ideia ainda faz sentido para a vida que eu quero construir? Essa história que eu escrevi ainda me representa? Reflita sobre suas dinâmicas mais desafiadoras. Fortaleça seu poder pessoal. Busque autoconhecimento. Converse sobre suas emoções. Se necessário, procure apoio terapêutico. E lembre-se, você pode honrar sua história sem repetir todos os seus padrões. Você pode escolher-se e ser feliz por inteiro. Porque talvez o maior presente que você possa oferecer às suas próximas gerações seja esse, de interromper ciclos que já não servem mais, de dar exemplos de um amor verdadeiro, de um amor genuíno, de um amor real. Porque nem tudo que aprendemos sobre o amor precisa continuar sendo vivido. E quando mudamos nossas crenças, mudamos também a forma como escolhemos, amamos e construímos nossos relacionamentos. Eu levo essa frase para a minha vida e procuro ensinar desse jeitinho para os meus filhos. Você não escolheu as primeiras histórias que ouviu sobre o amor, nem tampouco as experiências em dinâmicas desafiadoras de abandono, humilhação, traição, rejeição ou injustiça, que são as 5 feridas da alma. Mas você pode escolher quais histórias continuará vivendo. Você pode escolher quais histórias vocês vão construir daqui para frente. Os nossos pais nos ensinaram o amor que eles aprenderam, ou até o desamor. Se foi certo ou errado, eles vão viver suas escolhas. Mas nós, diante disso, podemos escolher aprender uma nova forma de amar. Eu quero saber de você. Qual frase sobre relacionamentos você mais ouviu na infância? Escreva aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Se você deseja compreender melhor os diferentes tipos de relacionamentos e fortalecer sua consciência emocional, conheça o e-book Relações Amorosas, o fim do conto de fadas, um guia para amores reais. Esse é um dos trabalhos que me sustenta, que me faz acreditar no amor e nas sincronicidades da vida. É um e-book em que eu conduzo você a identificar a sua relação afetiva ou as que você viveu e incomodaram muito de alguma forma, e os passos para reconstruir aquela que mais faz sentido com a pessoa que você se tornou. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Compartilhe esse episódio com alguém que também deseja transformar conhecimento
em liberdade para fazer escolhas mais conscientes e construir relacionamentos mais saudáveis. Um beijo no coração e até o próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.